Já tinha tido 5 maridos e nenhum deles era dela. E o que ela tinha no momento também não era dela. Jesus passa em Samaria com o único objetivo de buscar essa mulher, de chamar essa mulher. A Bíblia, de alguns textos, vai dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. Quando se fala que era necessário, é praticamente uma obrigação. Jesus tinha que passar por Samaria, porque ele tinha que ter um teste a teste com essa mulher. E nessa conversa, Jesus vai, a gente, que o meu objetivo aqui é falar só dos verdadeiros adoradores, mas vamos dar uma explicação explanada nesse assunto dessa mulher. A Bíblia nem menciona o seu nome ficou oculto na história. Não se sabe o nome dessa mulher, se era Maria, Joana, só conhecida como a mulher de Samaria. E Jesus, ele vai e pede água àquela mulher, e ela, olhando, vendo que Jesus era judeu, e ela fala, não vê que os judeus não se dão bem com os samaritanos, como me pede água sendo samaritano? E Jesus começou a ter um diálogo com aquela mulher ali, um diálogo bem aprofundado, ou até fazer ela entender que ela estava diante de alguém superior. Porque Jesus vai dizer para ela que se ela pedisse água a ele, ele daria uma água, não é essa água que nós bebemos, que simplesmente vai saciar a nossa sede, e daqui a pouco nós teremos que beber novamente. Jesus estava falando de um assunto mais aprofundado, Jesus estava falando de algo espiritual. E o versículo que eu quero dizer é quando essa mulher faz uma pergunta a Jesus. O versículo que nós lemos: disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Enfim, essa mulher, no versículo 19, ela vai descobrir que Jesus já tinha ali um ofício de profeta. Ela ainda não tinha identificado que ele era o Cristo, mas aqui ela já consegue entender, pelo diálogo que eles tiveram, que ele era um profeta. E no versículo 19 ela vai frasear: disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que é profeta. E vai fazer uma pergunta a Jesus: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. Os judeus diziam que era em Jerusalém o lugar, o centro da adoração. E ela pergunta, então em qual lugar nós devemos adorar? E Jesus vai responder, disse-lhe Jesus à mulher, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é esta, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e convém que os que adorem em espírito e em verdade. Jesus não está falando aqui que tem que ser perfeito, que os verdadeiros adoradores têm que ser perfeitos. Alguém é perfeito aqui? Não, nós não temos a perfeição. Jesus está falando que nós precisamos adorar em espírito e em verdade. Não é pelo que nós temos, não é pelo muito conhecimento que nós podemos exercer ou buscar para usufruir na nossa vida secular. Não é dessa forma, é em espírito e em verdade. É uma renúncia, é uma entrega que tem que ter. E lógico e evidente que dentro desse contexto onde nós estamos servindo ao Senhor, como nós já podemos aqui captar, né? No culto, a irmã pedindo desculpa, e a gente sabe, a Silvana falando, há uma limitação em nossas vidas sim. E muitas das vezes as pessoas até chegam a nos apontar. Muitas das vezes nós somos criticados. Muitas das vezes as pessoas querem ver em você e em mim um grau tão alto de santidade que não vai acontecer, não vai rolar nunca. Nós não vamos alcançar esse grau de santidade. Porém,
Nós não podemos fazer disso uma moleza para viver de qualquer forma, ou seja, de uma forma pecaminosa, ou dando mau testemunho. Jesus está falando que os verdadeiros, aqueles que adoram, precisam adorar em quê? Em espírito e em Verdade. O que é em espírito, irmão? Espírito e em verdade. Que quando ele fala adorar em espírito e em verdade, o espírito aqui não está se referindo em letra maiúscula ao Espírito de Deus, não. É o espírito do ser humano. É com clareza. É com clareza. É com sabedoria. E a verdade é que não pode ser de mentira. Nós precisamos sim, mesmo mediante as nossas fraquezas, mediante os nossos percalços, mediante estarmos vivendo em uma matéria pecaminosa, mas nós precisamos dar um bom testemunho. Dar um bom testemunho, isso é certo. Tanto que, quando essa mulher, ela tem esse encontro com Jesus, e ela sai esclarecida do que Jesus passou para ela, se você ver mais à frente, essa mulher virou uma missionária. Essa mulher, todas as pessoas de Samaria, ela saiu evangelizando. E ela falava, olha, testificando que ela teve um encontro com o próprio Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai se revelar a ela, porque ela, no versículo 19, ela está chegando ao entendimento que Jesus Cristo era somente o quê? Um profeta.